Fala galera, voltamos com o nosso podcast Papo Galado. Depois de mais um intervalo razoável, acontece essa coisa da falta de patrocínio, vai e volta, mas estamos aqui resistentes. Aproveito para convidar vocês a dar uma sacada em todos os episódios que a gente já gravou. Esse vai ser o 11º. Relembrando, a gente fez uma entrevista sensacional, foi nossa estreia, com o nosso hoje patrocinador, Senzala Casa Show, o ministro do amor, Ami Trajano, que o nosso convidado aqui já contou algumas histórias dele. Na sequência, trouxemos um dos grandes nomes da história da nossa música potiguar, o produtor Anderson Foca. E, na sequência, tivemos uma entrevista muito massa, oportuna para os dias de hoje, com a terapeuta tântrica Mara Maia. Tudo que você quiser saber sobre Tantra, dá uma sacada lá. Na sequência foram duas atrações, dois convidados da música, de extrema popularidade. O cantor Fernando Luiz, uma entrevista muito emocionada, ficou muito bacana. E também a deusa do forró, acho que das entrevistas mais animadas que teve aqui, veio com o sanfoneiro, com tudo. Na sequência, uma entrevista curiosíssima com o padre Zé Mário, o único padre exorcista do Nordeste. Na sequência tivemos, deixa eu me lembrar, o secretário de Cultura, Dácio Galvão, uma repercussão muito bacana. Depois foi aquele estouro de audiência que tivemos com os gêmeos autistas, Ângelo e Augusto, e sua mãe Coragem, como eu costumo chamar a dona Lucimaia. Ajudou muito nosso canal. Na sequência também outra entrevista muito oportuna para hoje, para os dias de hoje. A gente conversou com o neurocientista John Fontenelle sobre depressão e ansiedade. E por último, que até me surpreendeu, a pouca visualização, foi um dos papos mais legais que tivemos com o ator, dramaturgo, roteirista César Ferrário. Tá uma entrevista muito massa, realmente foi um dos melhores papos que a gente bateu aqui e inexplicavelmente teve pouca visualização, então convido vocês a dar essa visualizada no papo com César Ferrário. E para hoje, mais uma vez, mais um convidado especialíssimo. Peço a vocês então que deixem seu like, curta o nosso canal, ajuda a gente, é de graça, e ajuda o YouTube a entender que a gente está com um conteúdo bacana. Jarbas Filho, nosso convidado de hoje, secretário de Turismo de Parnamirim, produtor cultural, produtor musical, empresário. Eu acho que Jarbas hoje, você pode me corrigir, Jarbas, meio que você ocupa um lugar que na minha época, quando eu comecei a cobrir Sim. A cultura daqui, era ocupado por Alexandre Maia. Era o cara que trazia os grandes nomes da música aqui para o estado, para Natal, sobretudo, né? Hoje é mais você, né? Você acha assim que você ocupa esse espaço hoje que Alexandre Maia ocupou um dia? Olha, na verdade, agradecer aqui a sua audiência, Sérgio, a oportunidade de estar aqui no Papo Galado, a todos os que lhe assistem, né, aos seus assinantes do seu canal, parabéns pela iniciativa. Primeiro, me senti honrado de grandes personalidades que tiveram aqui nessa mesa, que tiveram aqui no seu podcast, como César Ferrari, um grande amigo, trabalhou comigo na Inter TV Cabugi. César era designer gráfico, eu não sei se ele disse isso na entrevista. Ele foi meu professor. Antes de se tornar ator, trabalhou comigo na Cabugi.com. Nós éramos diretor então do portal Cabugi.com e César era um dos principais protagonistas do nosso portal, como designer muito talentoso, e assim se tornou um dos principais atores norte rio-grandense no cenário nacional hoje em dia. Bem como Gêmeos. Trabalho na Rede Globo. E isso, meu amigo, Ami Trajano, gosto muito dele. Gente muito boa. Minha época de solteiro, frequentei muito Senzala. Agora não, vida séria, vida de casado, né? Estamos aí numa outra busca, né? Uma busca mais família. E lhe falar sobre Alexandre é um grande professor. A Agenda Propaganda ainda é uma das maiores produtoras do estado. Alexandre faz história ainda. E eu diria a você que eu acredito que nós estejamos entre os maiores, Sérgio. Entre os maiores, sim, não seria nenhuma falta de modéstia. Mas você tem a Idearte, nosso amigo Mauri Júnior, foi secretário de Cultura, grande produtor. Eu tive uma outra grande escola que foi a Destaque Promoções, que se desfez, infelizmente, já vendeu aí o Carnatal para outros investidores. A CLEP hoje
dos meus amigos Filinto, Fred, Andrezinho Júnior Fofão, é também uma das maiores produtoras, bem como a Idearte, bem como a Agenda. Eu acho que esses são os grandes hoje do estado. Acredito que estar ali entre os primeiros já nos honra bastante, devido até à diversidade de espetáculos que atuamos, né? A gente faz desde o infantil a festivais, como o Pipa MPB Fest, como o MPB 84, como o Projeto Toca Brasil. Atuamos também no Teatro Riachuelo. Então são realmente grandes realizações, são muitas realizações, a gente tem isso no nosso coração, a vontade de fazer acontecer, de trazer para o público norte rio-grandense especialmente ao público da Grande Natal, artistas valorosos do cenário nacional e sempre lembrando do artista local. Quase todos os nossos projetos têm a participação de artistas locais. Nós temos hoje 2 projetos muito bacanas na área da música, que é o concurso de música, que é feito com Marcelo Vene, bem como o Festival de Clipes, que acontece durante o Pipa MPB Fest na Praia da Pipa. São projetos de valorização da nossa arte, da nossa cultura, o que nos orgulha muito e nos deixa muito felizes. O fato de estar entre os maiores ou não é um detalhe diante de tanta produção que nos traz alegria, porque eu acho que o maior prazer do produtor é, além, obviamente, a gente tem fins lucrativos, né? Além, obviamente, de ter o subsídio para trazer um certo conforto à nossa família, aos nossos, mas bem mais trazer a alegria às pessoas que comparecem aos nossos eventos. Isso são os dois prêmios que a gente recebe. E nos traz muita felicidade atuar hoje como produtor em nossa cidade, no nosso estado. Quer dizer que Alexandre Maia está atuando, então. Sim, porque antigamente ele era pouco protagonista. Alexandre me ensinou muito. Sempre que eu me encontro com o Alexandre é um aprendizado. Assim como foi com o Roberto Bezerra, nas oportunidades que fomos sócios na Festa do Boi durante 8 anos, no Camarote Dona no Carnatal. Então foram aprendizados incríveis. Eu tenho uma admiração especial pelos 4 fantásticos da Destaque, né? Ricardo e Roberto, os irmãos, Paulinho Freire, candidato agora, nesse momento que estamos gravando o podcast, candidato a prefeito, e Gustavo Carvalho, que hoje é deputado estadual. Todos os 4 iniciaram como produtores de eventos, 2 estão na vida pública, né? E Roberto hoje está mais aposentado, mais tranquilo. Robertinha segue a carreira dele. E Ricardo Bezerra não, Ricardo Bezerra ainda atua no segmento de eventos. Somos sócios aí hoje em dia em alguns eventos que realizamos, estamos realizando juntos. E é isso, o Ricardo também é maravilhoso estar com ele, é sempre um aprendizado incrível. Antes de a gente continuar, quero agradecer aos nossos 2 patrocinadores que viabilizam esse projeto. O de sempre, o nosso sempre fiel patrocinador Cesala Casa Show, a Casa do Amor Real, de Ami Trajano, e também agora, com muito orgulho, e eu digo sem pestanejar, porque eu cansei de divulgar, o Festival Curta Caicó, a 7ª edição do Festival Curta Caicó, decidiu também bancar esse projeto. Então, me sinto muito à vontade para agradecer esse projeto, porque eu divulgava muito, sem nem pensar em que um dia eles iriam viabilizar nosso podcast. Então, valeu, Raildon, valeu, Ami Trajano. Jarbas, como é que você começou nessa área de eventos? Porque, até onde eu lembre, você é formado em TI, né? Eu sou bacharel em Ciência da Computação. E se você achar interessante abordar durante a nossa entrevista, eu não lhe passei essa informação, até porque eu não coloco ainda no meu currículo nas redes sociais. Eu sou teólogo em formação. Teólogo? Eu curso teologia e estou me formando, se Deus quiser, Deus assim permitir, esse ano. Eu estou faltam 4 disciplinas apenas e o meu TCC, que deve estar aí perto de ficar pronto. Eu acredito que até o final do ano eu posso me dizer teólogo. Rapaz, que curioso. Pela bênção e graça de Deus. E é um curso que eu sempre quis fazer, por ninguém que pareça. Estou me formando Psicologia e teologia. E sou acadêmico de pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, né? Entrei na pós-graduação, mas vi que o negócio era mais forte, você precisava de um estudo mais refinado. Então estou esperando me formar para concluir a pós-graduação. Fiz 3 disciplinas, mas fiz. Que realmente você tem que estudar muito. Eles dão assim uns 4 livros para você ler em cada disciplina. Não é fácil a pós-graduação, não. A graduação, digamos que é mais tranquila, é à distância. Faculdade Teológica Sul-Americana, ela fica em Londrina, no Paraná, né? E o início de tudo da carreira de produtor, Sérgio. Não, mas peraí. Eu quero essa deixa aqui, porque o que é que ele levou a fazer teologia? Porque hoje, curiosamente, é um dos assuntos que eu mais gosto de me inteirar. Deixa eu lhe falar. Quando eu comecei a frequentar de verdade a igreja, realmente, eu entendo que muitos têm uma vida perto de Deus, mas uma vida com pouco conhecimento sobre,
né? Bastante. Então, nós temos alguns dons espirituais que nós recebemos e outros que nós cultivamos ao longo da vida. E o dom do mestre não é mestre no sentido de mestrado, no sentido de ensino, né? Aquele que ensina. Então eu entendia que eu poderia passar aquele conhecimento que eu vinha adquirindo nas leituras bíblicas, nas reflexões e nos estudos que eu vinha fazendo, e eu precisava de um embasamento científico. Então, alguns poucos anos atrás, resolvi cursar teologia com o objetivo de ter um conhecimento um pouco maior para ajudar pessoas que começaram mais tarde, como eu, a se aproximar um pouco mais de Deus, a entender o quanto Jesus pode enriquecer a sua vida, enquanto a Bíblia tem ensinamentos extremamente importantes, que eu pudesse ensinar essas pessoas mais com o conhecimento científico, né? Então eu entendi naquele momento e entendo até agora e continuo com esse entendimento, espero que por muitos anos, até onde eu permanecer na Terra, que eu possa trazer esse conhecimento e a importância de estar próximo aos ensinamentos divinos de uma maneira mais científica, de uma maneira embasada, né? Então existem várias formas de você estudar a Deus, né? Você pode estudar a Deus. Teologia inclui muito filosofia, né? Teologia inclui muito filosofia. Filosofia, arqueologia, sociologia, psicologia. De tudo isso você tem que entender um pouco. Porque você tem que se inteirar muito daquele. Por que arqueologia, né? Porque você tem que se inteirar muito do que acontecia naquela época no Oriente Antigo. Para que você entenda algumas situações da Bíblia que para nós parecem esquisitas, né? Você imagina daqui a 2000 anos alguém lê um texto escrito por você, onde você dissesse um texto, todo mundo foi ao espetáculo cultural. Será que daqui a alguns anos todo mundo eles vão entender que 6 bilhões de pessoas estiveram no evento? Ou vão entender como uma expressão idiomática que nós usamos corriqueiramente para dizer que foi muita gente? O Rodrigo, né? Silva, né? Ele Rodrigo Silva é arqueólogo e teólogo, é uma das minhas fontes de informação, assim como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Ed Renekiewicz, Luiz Saião. Esses são os teólogos que eu admiro muito, são teólogos que juntando eles aí dão uns 300 livros. Eu vejo muito também o canal do YouTube Estranha História, é muito bacana também, eu acho que é o historiador Henrique e alguma coisa. Muito bom também. Hoje, inclusive, existe uma teologia contemporânea, capitaneada, aí, por exemplo, por David Leonardo, pelo próprio Pablo Massal. Você vê que em todas as palestras dele ele fala muito em Deus. É um conservador católico, é um conservador cristão de uma palavra muito bacana. Ed Renekiewicz, por exemplo, tem uma pegada mais sociológica, mais politicamente mais de centro-esquerda, mas é um cara que eu escuto muito, para não parecer que eu, né, vou me preocupando com teólogos que tenham posicionamento de direita, não. A teologia ela não tem cor, ela não tem visão ideológica, ela não tem política partidária. Isso é muito bacana. Pelo menos nisso. Eu aprendi com esses ensinamentos e fazendo esse paliativo através da arqueologia a entender os ensinamentos como eles podem ser usados, principalmente nos dias atuais, né? Mas é como você disse, precisa um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, de psicologia. Eu aprendi na psicologia da religião, por exemplo, algo que me encantou quando eu não entendia muito o espiritismo, não entendia muito porque algumas religiões tocavam o coração das pessoas. E a psicologia da religião tem uma frase, num dos livros que eu li na época que cursei a disciplina, que ele dizia o seguinte, você acredita naquilo que você vê sentido. Então, você acreditar, se você se aproxima de Deus via espiritismo, tá bacana. Deus está no seu coração via espiritismo? Tá. Rapaz, eu sou evangélico. Tudo bem, o que é o importante não é como você entra na igreja, não é a igreja que você frequenta. O importante é como você sai da igreja. Quem você vai ser para as pessoas, para o mundo que você vive. É isso que importa, né? Então esse coração formado num conhecimento e numa proximidade com Deus, reza muito isso. É quem você se torna, é quem você é, e não a igreja que você frequenta. Então me preocupa muito pouco as pessoas dizerem que são pentecostais, neopentecostais, católico espírita, até porque poucos sabem disso, né? Mas você é católico apostólico romano. Católico apostólico romano é quem obedece ao Papa. É a linha das igrejas, como a Santa Terezinha e outras paróquias que existem. E as demais igrejas são ditas protestantes, né? São igrejas católicas, apostólicas, protestantes. Então todas as igrejas são católicas apostólicas. Porque católico quer dizer mundial. Poucas pessoas sabem disso. Então toda igreja baseada em Jesus, ela é católica. Ela é apostólica porque apostólica é um mensageiro, aquele que carrega a mensagem, né? Igrejas mundiais que carregam a mensagem
romana, né? Então a romana é a igreja que a maioria das pessoas conhecem, que são as igrejas onde o povo brasileiro, o último IBGE, 60% dos brasileiros são católicos apostólicos romanos. Cerca de 30% são católicos apostólicos evangélicos e o restante vai se dividindo, né? Em ateus, em espíritas. Eu lembro de você, eu acho que na igreja São Pedro. Não sei se você frequentava a igreja São Pedro de Patelbaldo. Frequentava demais com minha mãe. Não, São Judas Tadeu. São Judas Tadeu também. Era São Judas Tadeu de São Judas Tadeu, Santa Terezinha, foram algumas igrejas que eu frequentei. Eu não era muito de igreja, não. Na verdade, eu me tornei uma pessoa mais próxima de Deus. Era seu pai. Há 2015 para cá, né? Tem 9 anos que eu frequento um pouco mais e busco ser uma pessoa melhor a cada dia. E só tinha 16 anos, 15, 14. Eu lembro de você por lá. Sim. Eu tenho 46 hoje. Sim. E sobre o início da produção, que foi a pergunta que gerou aqui esse papo sobre teologia, eu comecei, na verdade, na Cabugi. Nós tínhamos uma empresa lá chamada Cabugi Eventos, que era muito pouco utilizada. Você formado em TI, então, né? Isso. Então, eu bacharel em ciência da computação e gerente de tecnologia da emissora. Aí, então, eu trabalhava na TV Cabugi, na Tribuna do Norte, na Rádio Cabugi, a parte de informatização toda desses veículos de comunicação. Nós participamos à frente, né? Participamos ativamente. Foi uma oportunidade muito bacana quando eu passei num concurso da Data Norte. O doutor Aloysio Alves, aí então vivo, me chamou e disse: eu vou precisar trazer uma pessoa de fora ou você vai trazer a internet para o Rio Grande do Norte? Ele sempre com uma visão pioneira, pela história que todos conhecem, o doutor Aloysio Alves, né? Desde a década de 60, sendo um grande político para o nosso estado. Então implementamos o primeiro provedor, foi o Cabugi Net, não sei se você lembra. Então logo após isso, a Cabugi Eventos, ela fez um show em parceria com um dos grandes produtores aqui também, Sérgio Coxinha, show de Sandy Júnior no Teatro Castelão, no Estádio Castelão, no antigo Castelão, né? Isso antecedeu a nossa Arena das Dunas. Foi Machadinho. Isso, e na sequência, vendo aquilo, a Luizio Neto acabava de vir de Recife, morar em Natal. Ele até então não era o presidente do Grupo Cabugi, da InterTV, como ele é hoje. E eu chamei e disse: rapaz, vamos montar uma empresa de eventos. E aí fizemos em 2005, ou seja, próximo ano eu completo 20 anos que fiz meu primeiro evento com ele, não com a Viva aberta, mas pela Cabugi Eventos. Nós fizemos Cidade Negra e Cheiro de Amor, onde até pouco tempo funcionava a Laurent, ali na Engenheiro Roberto Freire. Fizemos esse show e eu costumo dizer que produção de eventos é uma digamos assim, uma substância, vamos chamar, eu ia dizer um veneno, mas veneno é pejorativo, né? Uma substância que entra na sua veia e você não precisa ter uma formação acadêmica para seguir o segmento de produção. E entrou e aquilo... Até porque tem, né? Aquilo me trouxe uma satisfação muito grande, né? E daí, então, logo em seguida, nós fundamos a empresa. A Viva, o contrato social dela, o contrato original da Viva Promoções, os sócios são 50% Jarbas e 50% Aloysio Alves Neto, que hoje é o presidente da InterTV. Então, nós que iniciamos, né? Aí depois fizemos o primeiro Réveillon ali no Emirá, e aí veio uma série de eventos aí que eu acho que, se contar um a um, ao longo desses 10 anos, com certeza passam de 500 eventos. 19 anos. 19 anos, desculpe. Passam aí... 19, eu estava fazendo um cálculo aqui de 50 eventos ano. Uma coisa aí entre 700 e 900 eventos. Eu acho que não seria nenhum exagero dizer que já participamos, seja como protagonista, como principal acionista do evento, porque existem também alguns eventos hoje, Sérgio, pelo risco que se corre no segmento. Segundo a revista Forbes, o segmento de maior risco na sociedade mundial é Bolsa de Valores e evento. Poucas pessoas sabem disso, né? Porque a Bolsa de Valores era inerente a uma série de acontecimentos, assim como evento. Não tem quem diga, mas uma chuva pode acabar com o seu evento se ela cair 2 horas antes do evento. É o que eu ia falar agora, basta uma chuva aqui. Basta uma chuva. E aqui em Natal é aquela coisa de... Uma série de outras coisas, um aeroporto que fechou, o artista não chegar, né? Uma outra festa, você está com a sua festa ali bombando nas vendas, aí eu tô com uma festa no dia, vai lá, 12 de setembro. Aí você lança uma festa no mesmo dia com um artista melhor do que o meu. Faltando um mês. Eu estava vendendo há 4 meses. Parei de vender, todo mundo correu para o seu evento. E meu evento dá prejuízo. Isso já aconteceu, como já aconteceu o contrário. A gente ter concorrência, mas precisar fazer o evento devido à necessidade do artista. E a gente, infelizmente, trazer uma concorrência que
A gente procura sempre os principais produtores da cidade, procuram se conversar para que a gente não concorra, mas nem sempre isso é possível. Hoje, mais do que nunca, pós-pandemia, concorrer é o maior erro de um produtor. Se ele vir um produtor lançando um evento, não vá contra a maré, não, porque é melhor sem concorrer, porque aí acaba nenhum dos dois ganhando dinheiro, né? A não ser que o evento seja cultural, como nós temos alguns eventos culturais, você já participou de alguns, como o Festival Histórico de Natal, é um evento aí já com 18 anos, um evento bem consolidado, um evento no estilo aí do MADA, que também tem 2 décadas aí de existência, do meu amigo João Mardo, outro produtor que eu admiro bastante, fortíssimo na produção cultural, pessoa muito admirada no ramo, meu amigo. Enfim, e uma coisa que eu carrego também no meu coração, Sérgio, é que ao longo desse período eu não construí inimigos. Eu não tenho um inimigo no ramo, não tem ninguém que possa dizer assim, rapaz, Jarbas me fez um mal. Se eu me lembrar de alguém que já me fez um mal, se eu fizer um esforçozinho, até que eu posso me lembrar. Mas a princípio, agora assim, se eu tivesse que lhe dizer, eu não saberia alguém dentro do meu ramo que me fez um mal assim, proposital. Ou seja, construí muitas amizades, acredito ser uma pessoa benquista enquanto ser humano, né? Enquanto produtor, a carreira fala por si só. Mas assim, sou uma pessoa fácil de se lidar, que procuro fazer o bem. Isso é muito bacana nesse ramo. Quando você tem esse coração ensinável e que gosta de ajudar, eu acho que é o profissional ideal, né? Aí vai juntar aí com a sua competência e com o seu feeling. Como em toda profissão, você tem que ter um feeling, né? E hoje em dia, ao contrário, por exemplo, da época de Alexandre antigo, né? Porque já que você está dizendo que Alexandre ainda continua, rapaz, foi até meio que uma gafe minha, né? Não, continua firme e forte. É, porque antes ele era tão protagonista do que eu fazia, né? Eu acho que os 3 maiores produtores de eventos do Teatro Riachuelo, além da Opus, que a Opus é a dona do teatro, então ela é uma das maiores empresas, baseada, eles são inclusive um fundo de investimento. A Opus tem hoje um fundo de investimento por trás. Então, a Opus, além de ter mais de 8 teatros pelo Brasil, são cerca de 10 ou são 12 teatros, a Opus tem. Bourbon em São Paulo, tem teatro no Rio Grande do Sul, tem teatro em Novo Hamburgo, tem teatro no Rio de Janeiro, teatro Riachuelo, Rio de Janeiro, teatro Riachuelo aqui, tem teatro no Rio Mar em Recife, tem teatro no Rio Mar em Fortaleza. Então, é uma empresa fortíssima. Então, acho que os 4 maiores produtores hoje do Teatro Riachuelo, não necessariamente nessa ordem, são Opus, Viva, Idearte do meu amigo Amauri e a agenda do meu querido Alexandre Maia. Pois é, na época... Então, Alexandre Maia ainda é um dos grandes produtores da cidade, principalmente no Teatro Riachuelo. Na época que ele era o maior, e aí eu digo com uma certa segurança, que eu cobri muito, ele era o cara que trazia os grandes nomes, praticamente o único, eram bem menos espaços disponíveis, né? Hoje em dia você tem uma arena, você tem o próprio Teatro Riachuelo, antigamente era... Juvenal Lamartine, Teatro Alberto Maranhão e o Palácio dos Esportes. E realmente quem mandou aqui na cidade durante uns 20 anos foi Alexandre Maia, a destaque com os grandes projetos, com os shows de grandes massas, e Alexandre Maia com os shows de MPB e pop rock. Eram eles dois, eles eram a referência. Hoje, como eu disse, além de Alexandre Maia, você tem a Clep, que é uma grande produtora, você tem a Idearte, você tem João Mardo, você tem a Mauri Júnior pela Idearte, outro grande realizador de eventos. Foca que a gente trouxe aqui. Sim, Anderson Foca. Você hoje, tem Tanda, você tem vários. É mais fácil de se fazer? Olha, eu diria que hoje a dificuldade maior é principalmente o momento econômico que a gente fala, né? Então não quero entrar nessa veia política, mas é um momento que nós passamos. Então, assim, você tem que ser muito assertivo no evento. Você tem que acertar a data, acertar o local, acertar o artista. Isso não é fácil. E eu estou tendo uma série de notícias de amigos tomando prejuízo, a gente mesmo. Graças a Deus, nesse ano de 2024, eu estou citando o ano porque eu não sei quando vão assistir nossa entrevista, né? Nesse ano de 2024, nós estamos encerrando aí o mês de julho. Estamos aí já no segundo semestre do ano de 2024. E nós devemos ter feito já acho que uns 18, 19 eventos. Tomamos prejuízo só em 2. Eu costumo dizer que me pergunta qual o segredo economicamente do evento de uma forma holística, né? É você ganhar em 70, perder em 30, e nos 30 que você perder pouco. Então a conta é essa. Eventos de alto risco, entre com a possibilidade de perder o menos possível. E procure maximizar nas vitórias dos eventos maiores, né? Que aí você tem várias técnicas, aí a gente tinha que botar uma planilha aqui em cima da nossa mesa e descrever como é que você consegue fazer um evento eficaz. Mas não é fácil, mas o tripé é esse. É você acertar na data, acertar no local e no artista. Você tendo essa tríade aí, você consegue fazer um bom evento.
Eu fui pro último agora, Natiruts, eu acho que você estava envolvido. Natiruts era nosso. Na verdade, é de outro fundo de investimento, 30E, uma empresa de Brasília. Eles fizeram a turnê do Titãs, fizeram a turnê do Titãs, o último encontro, né? Foi nosso também, a produção local. Do Skank, também foi com a 30E. E agora o Natiruts, o último show. Então, é muita honra da nossa parte trabalhar para hoje a maior empresa do Brasil. A 30E é, no cenário mundial, a 8ª empresa em faturamento e venda de ingressos do mundo. É a 30E, só com eventos realizados no Brasil. Deu um público bom, né? Rapaz, foi 9.000 pessoas. Foi muito bacana. Foi um público, inclusive, maior que o do Titãs, o último encontro. Foi mesmo? Foi, similar ao do Skank, no último show do Skank. Mas do Skank ali foi 8.000 um, 8.000 outro e 9.000 agora o Natiruts. E do Skank cai uma chuva, que eu nunca vi um pingo tão grosso aqui Eles em Natal. estão trabalhando, aqui eu estou lhe falando em primeira mão, isso não é uma informação, é uma possibilidade, né? Da turnê da volta do Kid de Abelha, estão trabalhando aí para reunir os três. E o que está praticamente certo, pelos que eles me disseram, é a última turnê de Gilberto Gil. São os 2 próximos projetos da 30E. Eu acredito que se consolide Gilberto Gil, porque reunir os 3 Kid de Abelhas, os 3 abelhas, é bem complicado. Parece que eles não combinam muito, não. Mas quando se juntam é espetacular. Não, é Paula Toller e Israel e o Bruno. E o Bruno, exatamente. Que é o maestro, né, dos 3. E o Kid de Abelha é espetacular. A turnê do Kid de Abelha ia arrastar multidões, né? Paula Toller do mesmo jeito, parece que você tá nos anos 80 ainda. E agora nessa vida pública aí, trabalhando também num desafio de nessa questão de eventos, aí agora vamos saber bastidores aqui. Claro. Com quem é que você teve mais dificuldade de lidar? Qual foi o seu maior prejuízo? Quem você lucrou mais? Qual foi que você teve mais grato em trazer? Teve mais... Rapaz, o maior prejuízo, eu vou lhe dizer, por incrível que pareça, a gente tá bem pertinho do maior prejuízo. O maior prejuízo foi agora na Copa do Mundo, por causa do horário dos shows. É o que eu falei para você, é um detalhe, né? Na Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi perto do Carnatal, então nós erramos na data, né? O local acertamos, nos artistas acertamos, mas erramos na data. A Copa do Mundo, porque ela foi feita num país árabe, ela tinha muito calor, então ela foi deslocada do meio do ano para o final do ano. A gente tinha feito uma Copa do Mundo bem sucedida, Viva e Clep e a Arena das Dunas. Nós temos feito uma Copa do Mundo muito bem sucedida em 2018, né? Foi uma Copa do Mundo razoavelmente boa em termos de resultado. Nada muito grandioso, mas foi bom para a gente realizar. Não queríamos perder o time de deixar de fazer. E o mesmo grupo se reuniu, Clep e Viva, nos associamos novamente e fizemos. Só que erramos a data. Fizemos próximo do Carnatal, num horário que era esquisito. Não sei se você lembra, os jogos eram 9 horas da manhã. Né? Então você começar a beber 9 horas da manhã, vai para uma festa, não é muito fácil, né? Então, eu acho que o maior prejuízo foi esse. Esse prejuízo foi mais de R$1 milhão. Putz. Loucura, né? Perdemos mais de R$1 milhão para dividir entre os sócios. Foi meio doloroso. Final de 2022 a gente terminou com esse presente. Mas Deus é muito bom, tanto para a gente como para a Clep, né? A Clep no mesmo ano fez um grande carnaval, fez um verão bacana. Aí a gente tem no Carnaval de Natal 2 blocos, com meus amigos da Mestiço, Tiago e Bagadão. Então a gente tem um bloco adulto e um bloco infantil que só crescem. Um bloco infantil é o único, né, na avenida, então é um bloco muito bacana. E o bloco adulto eu acredito que foi o que vendeu mais ingressos, pelo tamanho, pelo que a gente vê das fotos, pelo que a gente é amigo dos outros donos, né? O bloco da gente vendeu mais de 4.000 ingressos. Então fez um grande evento, nem se acaba nem fica pouco. E sobre o artista mais difícil, rapaz... Eu diria que o mais exótico é Roberto Carlos, mas é espetacular, de uma simplicidade incrível, mas ele é bem exótico nas suas exigências, o carro dele não dá ré, o camarim dele fica em cima do palco. Ele entra, aí ele desce do carro, o motorista manobra, entra de ré para quando termina o show ele sair de frente. Ele chega 5 horas antes do evento, pouca gente sabe quando tá chegando ao evento e Roberto ele já tá lá. Aí ele monta o camarim do lado do palco, numa simplicidade que me chamou muita atenção. Quando eu entrei no camarim para conhecer... Tudo azul e branco? Um pau de arara. Não, tranquilo. Nada disso. Nada disso. Achei que fosse também, mas nada disso. Fizemos no Machadinho, fizemos no Imirá, fizemos no Arena das Dunas 2, né? Com mais de 30.000 pessoas, ambos, os 2 últimos. No Teatro Riachuelo já foi a Opus, mas fiz no Machadinho. Então nós realizamos aí uns 5 shows de Roberto Carlos, né? Eu lembro de um episódio engraçado.
Eu vou lhe contar de artista difícil, né? Fui para o empresário de Chico Buarque, no Chico Buarque ano passado. Dois dias esgotados, né? E, obviamente, nós como produtores, eu nunca tinha realizado o Chico. Era a primeira vez que estava realizando. Cheguei para o empresário, rapaz, posso bater uma foto? Aí ele disse, pode. Aí eu não senti firmeza muito no pode. Ele disse, tá bom. E antes do show começar, estava tendo o jogo do Fluminense e ele é tricolor, né? Doente. Aí a porta abria, eu vi ele vendo o jogo. Aí uma hora lá, rapaz, e a foto? Ele disse, vamos aqui comigo? Aí abriu a porta, fez, Chico, o cara que arrumou a televisão. Eu era o cara que arrumou a televisão. Se é pra eu ser o cara que arrumei a televisão e bater a foto, não tem problema. Vamos à foto. Aí ele levantou, botou um sorriso, muito obrigado pela TV. Bateu a foto e eu saí do camarim. E existem casos também que você entra no camarim e bate papo com o artista, e o artista é super gentil, conversa, e tem aqueles que não quer muito ser visto, não quer muito foto. E, bicho, eu respeito demais, porque eu também lidei muito com artistas ao longo da minha trajetória de jornalista, né, dentro de entrevista. Tem uns caras que não gostam de dar entrevista, e, bicho, é direito, é momento dele. Eu me lembro de um festival cultural que teve em Recife, eu lá no backstage, lá eram vários camarins assim, juntos, Sim. Vários artistas lá. O único que tava de porta fechada era o de Fagner. E é um cara que eu tentei entrevistar, mas umas 4 vezes não consegui. Fagner... Vou dizer que o cara é chato, que é abusador. Todo mundo fala super bem dele, não é porque ele não quer dar entrevista, que ele é normal. Olha, um artista que em cima do palco, ele é um dos maiores talentos e um dos melhores shows que eu gosto de assistir. Porque é bom de produzir, é porque eu gosto do que eu faço, né? Então, por exemplo, quando eu produzo um show, raríssimas vezes eu não curto o show, raríssimas vezes. E Lulu Santos eu sou fã, né? Mas eu fiz acho que uns 5 shows de Lulu Santos, só bati foto com ele num. Foi pro outro, não é? E mesmo, não, foi no primeiro, em 2004. Em 2014, quando a gente, teve um show antes desse. Teve um show antes desse, nós tivemos o Lulu Santos, mas foi em sociedade. Eu nem me preocupava muito com essa história de registrar, né? Fotografia, as pessoas acham que é só para fã. Não, é o registro da sua carreira, né? Me arrependo demais disso. É. Pouquíssimos. Então ele saiu do camarim e bateu a foto entre a escada, ele subiu no palco e o camarim. E nos outros shows, não quis bater foto, não. Não me incomodei, porque eu já tinha uma foto com ele, estava tudo certo. Mas quando ele sobe no palco, é um artista incrível, é um dos melhores, sem dúvida, da história do Brasil, do pop rock, ele é incrível. Quero, inclusive, trazê-lo para você. Trouxe o ano passado ele para Pipa, né? Eu fui. O show dele foi Lulu Santos, Nando Reis, você estava lá. Deu Incrível. um problema na guitarra lá. Sim, que ele trocou a guitarra. Pouca gente percebeu, bicho. Eu disse, ei, a corda da guitarra dele torou agora. Aí ninguém... Ele nunca tinha feito isso. Ele pediu desculpa ao público, voltou e reiniciou o show, você lembra? Eu lembro, ele cantou as mesmas músicas de novo. Se Deus assim permitir o empresário convencer ele, o próximo ano ele vai estar em Natal, no MPB 84. Que em primeira mão, vou lhe dizer, a gente ainda vai lançar, não devia nem lhe dizer isso, mas vou dizer, já comecei. A gente vai lançar agora o festival MPB 84, que vai se realizar 14 e 15 de novembro, e um dos artistas contratados é o Jota Quest. Nossa. Lá no Arena Dados Júnior, no Gramado, num super show. Será incrível, acho que essa semana a gente tá lançando o evento. Talvez ou antes do podcast ao ar, ou semana já tá no ar. Ou quando o podcast já for ao ar, o seu assinante já vai estar sabendo do evento. E mais um grande show de pop rock que a gente tá tendo a felicidade de trazer para nossa capital. Quem mais? Rapaz, eu acho que Falcão. Nesse dia vão ser 3 artistas. Falcão tá bem próximo, Jota Quest não, contrato assinado. Então aqui eu tô falando com vocês e o contrato foi assinado no início do mês. A gente tá só preparando o vídeo de lançamento. Que o ano passado nós trouxemos Alceu Valença e Paralamas do Sucesso. Ano retrasado, Fagner, Chico César, Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Então é um festival que vai construindo sua história, seguindo aí os caminhos do Mada, trazendo aí num ritmo diferente do Mada, né? Grandes festivais na área do MPB e do pop rock. Esse ano vai ser uma edição pro rock, né? O ano passado foi muito, o ano retrasado foi muito somente só MPB. A gente vai diversificar um pouquinho, abordar um pouco a multiculturalidade do nosso povo brasileiro, né? Festival lá de Pipa, o show de Falcão, eu vi foi Lulu Santos, Nando Reis, Ana Vitória. E Falcão. E Falcão. De Falcão foi, pra mim, disparado o melhor show. Foi o melhor show. Que show foi aquele, bicho? Incrível. Eu fiquei alucinado. Pronto, Falcão já é uma simpatia. É aquele ele veio com o Binho, baixista do Cidade Negra. Pô, pouca gente percebeu também. Era ele que tava lá. Eu entrei no camarim, quando eu entro no camarim com ele é uma festa, ele é muito gentil, educadíssimo. Um cara assim, num papo bom, inteligente. Muito bacana. E Nando Reis, pronto. Nando Reis é um artista que
eu devo ter feito já uns 12 shows de Nando Reis. Não neste, mas no anterior a este, o filho dele veio, que é uma simpatia, um cara super bacana. E conversando com ele, quando eu entrei, quer dizer, aí já amigo do filho, né? Como agrada meu filho, adoça minha boca, não tem um ditado assim, né? Você quer agradar alguém, agrada meu filho, né? E quando eu entrei no camarim, foi um dos melhores papos que eu tive de todos os shows de Nando Reis, foi esse, porque eu fiquei amigo do filho. Quando eu entrei no camarim, aí o papo foi passar uns 40 minutos conversando com ele, contou várias histórias de música, muito bacana. Outro simpaticíssimo, Jorge Aragão, uma simpatia ímpar. São muitos artistas. Eu acho que hoje, no cenário brasileiro, eu tenho dificuldade de lembrar de algum artista que eu não participei da produção, seja como protagonista, assim, aquele que contratou, seja como sócio do evento, e agora, na Prefeitura de Parnamirim, tendo a oportunidade de trazer grandes artistas, né? E dos casos mais difíceis, assim, de lidar? Rapaz, eu acho que é esse Lulu Santos. Lulu Santos tem Fábio Júnior também não é muito fácil. Bicho, tem um jeito de ser tão... Não, mas tranquilo no camarim, mas assim, exigente. A maioria dos artistas, eles, quando você encontra com eles, são muito gente boa, né? Mas eles são muito exigentes com o empresário, e o empresário passa essa exigência para a produção, entendeu? Então eu não vou dizer o nome aqui agora, mas até eu falei o nome do artista aqui. Mas teve um artista, por exemplo, que ele exigiu um camarim que ele custou a preço de hoje R$8.000. O camarim. E quando terminou o show, eu digo, rapaz, camarim, cara danado, eu vou pra lá pra comer o queijo, né, pra lanchar. Quando eu cheguei lá, tinham levado o camarim todinho. Tudo, não deixaram um biscoito. E a média de valor do camarim eu dizia pros meus amigos que tinha um queijo de cabra de 3 meses do deserto da Indonésia. Que o queijo caro desse camarim dos R$8.000 aí. É um artista que teve com a gente há pouco tempo. E é uma loucura. Loucura. Então, eu acho que dificuldade com artista, nenhum, porque você se relaciona, Sérgio, com o empresário. Alguns amigos meus me perguntam, você é amigo de que artista? Eu falei, rapaz, no meu segmento você tem que ser amigo do empresário. Você não escolhe o artista. Eu costumo comparar muito o seu relacionamento de amizade com o artista quando você quer conquistar uma mulher bonita. Eu costumo dizer que mulher bonita você não escolhe, ela que ele escolhe, né? É que nem amizade com o artista. Você não escolhe ser amigo do artista, ele que escolhe ser seu amigo, porque ele tem em cada cidade do Brasil, se ele for deixar que o produtor local seja amigo dele, ele não tem vida, né? Então eu tive a oportunidade de conquistar boas amizades, pronto, eu vou lhe dizer, os meninos do Jota Quest, espetaculares comigo, aquele que quando lhe vê, ele chama pelo nome, mas não lhe chama pelo nome porque o empresário informou, né? Porque durante a convivência, ele homenageia no final do show, faz uma gentileza durante o show. Outro que não é artista, mas é um grande político hoje e é um grande ídolo do povo brasileiro, porque nos trouxe a Copa de 94, que é Romário. Ele veio para Natal, ainda jogador de futebol, jogando pelo Vasco, veio para Natal pro camarote Dona Dona, e eu tive a sorte dele me escolher como amigo. Somos amigos até hoje, não uma amizade tão próxima como era, até porque ele é senador da República, em Brasília. Então, muitas vezes que eu vou ao Rio, não consigo encontrá-lo. Mas a gente se fala nas datas de aniversário. E eu frequentei a casa dele, ele frequentou minha casa. Eu tenho muita história com o Romário engraçada, que vivemos aí, em alguns momentos estivemos juntos, em algumas festas aí no Rio. No Carnatal, propriamente, ele veio 2 vezes ao Carnatal, o camarote Dona Dona. E nessa oportunidade ficamos amigos. E na primeira oportunidade que ele veio, ele me convidou para ir ao Rio de Janeiro. E eu imaginava que esse convite era um convite por pura gentileza. Faltando 15 dias para o evento, ele ligou. O Carnatal foi no início de dezembro. Quando chegou meados de janeiro, ele fez: que horas você chega? Para eu mandar ele buscar. Você precisa me dar os horários, tudo. E rapaz, esse cara falou sério. Eu sou fãzão de Romário. Aí eu desci no aeroporto, ele mandou o motorista me pegar, eu fiquei hospedado no apartamento dele. Ive, a filha dele, caçula, que tem síndrome de Down, Bela, a esposa dele, estava grávida de Ive, quando eu estive lá. E na segunda vez que eu fui, fiquei hospedado também no apartamento, ela já tinha 2 anos. Eu fui 3 anos depois, fiquei hospedado novamente no apartamento dele, eu e meu filho. É bom que eu tenho ele como testemunha, né? Felipe foi comigo, então quando algum amigo meu começa a olhar assim pra mim, meio torto, eu fiz: Felipe, conte aí as histórias. Aí foi bom que meu filho estava comigo e serviu como testemunha, né? Que o maior jogador do mundo na época, um dos maiores jogadores do mundo na época, você conseguir virar amigo dele, mas é aquilo que eu acabei de dizer, ele me escolheu para ser amigo, né? Entendeu? Então, outros artistas que isso aconteceu, eu tenho dificuldade até de lembrar. O Wesley, até ficar muito famoso,
né? Tivemos uma boa amizade, teve uns momentos que ele foi na Pipa, que a gente ficava no mesmo hotel e batia bons papos. Às vezes que eu vou ao camarim com o Wesley, ele é sempre muito gentil, é um cara muito educado, muito humano, muito bacana. Eu acho que esses, viu, Sérgio? Para ser bem sincero, não tenho amizade com nenhum outro. Agora, com empresário, eu tenho muitos. Aí eu digo aqui 50, 60 empresários, 70 empresários, que eu sou amigo pelo Brasil, que é com esse você tem que ser amigo para poder ter acesso ao artista, né? Quem você gostaria de trazer e não conseguiu ainda? Isso que eu estava pensando, eu estava falando para você aqui agora, fiquei pensando que a Marisa Monte veio agora, Chico Buarque veio, Roberto Carlos também. Eu acho que o que não tem no nosso currículo, e a gente vem conversando hoje com o principal equipamento de entretenimento e de eventos futebolísticos e do show business de Natal e do Rio Grande do Norte, dos maiores do Nordeste, é a Arena das Dunas. Então eu venho conversando muito com o Ricardo, que é o atual presidente da Arena das Dunas, sobre shows internacionais. Só que as experiências que eu tenho com shows internacionais são mal sucedidas, né? Eu vou até falar para Samico aqui, outro grande produtor. Henrique, corta para cá, Henrique. Pois é, eu tenho dificuldade, porque eu trouxe uma vez do Boiú, né? No Natal, há uns 15 anos atrás, tomamos um prejuízo, rapaz. Deu 60 pagantes, Sérgio. Putz. Proporcionalmente, não, em termos de valores, foi esse episódio da Copa do Mundo agora passada, né? O maior prejuízo. Mas proporcionalmente, o maior prejuízo da minha vida foi esse show do Boiú. Éramos 5 sócios, cada um com 20%. Samico tinha 20%, eu tinha 20%, tínhamos mais 3 sócios, inclusive Filinto, que é sócio da CLEP, manager lá da Jovem Pan, da Rádio 98, era um dos sócios também com 20%. E nós tivemos um prejuízo gigante. A gente ria para não chorar quando a gente foi apurar o resultado. Deu 62 pagantes. Foi o maior fracasso da minha história como produtor. Aí eu fiquei traumatizado com o show internacional, né? Mas pelo menos é do Boiú. Do Boiú não foi ninguém, beleza. Então, o negócio é trazer a rádio e dar ninguém. Rapaz, então, eu tenho dificuldade para acreditar, mas eu acho que um show em Natal, desde que não acontecesse em Fortaleza ou Recife, aí eu acredito. Só que na hora que você pensa em Nordeste, você pensa em Salvador, Recife e Fortaleza, né? E as pessoas acabam indo às 3 principais capitais do Nordeste. Entendeu? Um grande show internacional aqui em Natal cabia. Então eu tinha muito desejo de trazer Julio Iglesias, mas são artistas internacionais, como ele disse. E os artistas internacionais mais conhecidos, enfim, seria realmente enriquecedor. Mas eu não acredito que isso aconteça nessa vida, não. Mas Julio Iglesias não corria o risco também de ter um prejuízo, não? Mas o Julio Iglesias encerrou a carreira, né? Encerrou a carreira. Eu falo Julio Iglesias porque eu me lembro do meu pai, né? Então, meu pai gostava muito de Roberto Carlos e Julio Iglesias. Você falou um grande artista, veio aqui na minha memória um artista que eu traria para a honra do meu pai, que gostava muito. Ele tinha todos os discos, como também de Roberto Carlos. Aí Roberto Carlos eu realizei, né? Fiz Roberto Carlos algumas vezes e esse aí tá no nosso currículo. Julio Iglesias não, infelizmente. Secretário de Turismo, como é que você chegou a receber o convite? Quais foram os maiores desafios que você pensou assim quando assumiu? Eu vou fazer uma mistura das três carreiras aí que a gente conversou agora, né? A que se inicia, que é a de teólogo, a que tem mais tempo, que é a de produtor. E a que tem ainda sou fraldinha, que é um cargo de primeiro escalão numa prefeitura de uma cidade tão importante como Parnamirim para o cenário potiguar, né? É o 3º maior município. Acredito que no próximo censo ultrapasse Mossoró, se tornando o 2º maior município, se é que já não é o 2º maior. Isso veio de uma amizade com o prefeito e com seu filho, o deputado Taveira Júnior. Era uma amizade muito antiga. Por incrível que pareça, rapaz, essa amizade surgiu, Sérgio, num bloco que eu fiz em Parnamirim, Parnafolia. Fiz um carnatal, proporcionalmente, com uma banda só, arrodeando ali a Coabinal, não sei se você conhece ali Parnamirim, que era ali ao redor da igreja, ao redor da prefeitura. E eu fiz esse evento há uns 20 anos atrás. Naquela época, o comandante da Polícia Militar era Taveira. Então eu tive que ter reunião com ele. Aí ficamos amigos, que eu mandei uns abadá para a família dele, como gentileza, como a gente manda para prefeito, como a gente manda para patrocinador, a gente manda para algumas autoridades, até para ter essa proximidade, a gente tem essa gentileza padrão de todos os produtores de evento. E ficamos amigos, essa amizade passou de pai para filho, Taveira Júnior tornou-se meu amigo, aí então elegeu-se deputado estadual, eu não estava na política, eu não estava acompanhando, apoiei Taveira Júnior só com meu voto, pela amizade, pelo bem-querer que tenho a ele,
Ele se elegeu em outubro, em 4 de janeiro do ano passado veio o convite para ajudá-lo nesses 2 últimos anos aí da administração. E estamos aí firme e forte. Eu acho que a gente conseguiu resgatar o Carnaval de Pirangi desde o ano passado e esse ano, devido a alguns acidentes de percalço de algumas cidades importantes que são polos carnavalescos. Nós conseguimos fazer, sem dúvida alguma, o maior carnaval do Rio Grande do Norte. Eu acho que Parnamirim, na praia de Pirangi, né, que é uma praia de Parnamirim, levou mais de 300 mil pessoas nos seus 5 dias, juntamente com as prévias. O ano passado foi uma prévia e 5 dias de carnaval. Esse ano foram 2 prévias, inclusive com o Duval Leles na avenida, arrastando aí, segundo o Corpo de Bombeiros, 60 mil pessoas. Então foi muito bacana o carnaval desse ano. Culminando aí com a festa do Sabugo. O ano passado, Gustavo Lima, hoje o maior artista do Brasil, pela primeira vez em praça pública no município, no Rio Grande do Norte. Simone, da dupla Simone e Simara, Bel, Natanzinho, que hoje é um dos grandes artistas do cenário nordestino. E esse ano a festa do Sabugo foi lançada há 3 semanas atrás. Vai estar com a gente Luan Santana, vai estar com a gente Raça Negra. É uma festa que vai acontecer agora, 29, 30 e 31 de agosto. Ferrugem. E no último dia o Forró das Antigas, com limão com mel, mastruz com leite, enfim. Já foi divulgado isso aí ou a gente tá... Divulgamos. O problema é que a partir de 5 de julho é proibida a publicidade em prefeituras, né? Devido a ser um ano político. Então a gente vai ter que trabalhar muito rede social e divulgação espontânea. Bom, já está divulgado aqui. Exatamente. Então esse trabalho, ele é voltado para um turismo de eventos. Realmente não deu tempo suficiente, pelo pouco tempo que tive, de realizar um trabalho mais efetivo pelo litoral, a não ser especificamente no carnaval. Gostaríamos muito de tê-lo feito, mas eu acredito que vai ficar para a próxima administração. Se o prefeito que vier a suceder, prefeito eleito que vier a suceder Taveira, nos convidar para participarmos da administração, ocupando a pasta de turismo, aí sim eu acho que eu vou ter mais tempo para realizar um planejamento com uma maior amplitude com relação à pasta do turismo, né? Então eu acredito que aqui as tarefas que recebemos do prefeito nós cumprimos. Nós cumprimos a tarefa de realizar três grandes eventos, e assim fizemos com o Carnaval, Festa do Sabugo e a Festa da Cidade. O ano passado foram os 60 anos de Parnamirim, 65 anos de Parnamirim, e eu acredito que fizemos com muito louvor, com muita honra. E agora vamos fazer um evento evangélico, vai ser muito bacana também agora em dezembro. Então, levando assim um pouco do nosso conhecimento da iniciativa privada para a vida pública, né? Eu queria até perguntar, você sente alguma diferença em termos de agilidade, resolutividade? Porque uma coisa é você fazer na área privada, outra pública, toda a burocracia que envolve, né? Ótima sua pergunta e pertinente, Sérgio, para eu dizer o seguinte. Quando eu cheguei na prefeitura de Parnamirim, o que é que eu imaginava? O que é que quem nunca trabalhou na administração pública pensa de um órgão público? É uma bagunça, né? Então, eu fui meio, né, naquelas dúvidas inerentes a uma inexperiência na vida pública, mas eu encontrei uma prefeitura extremamente organizada, tanto financeiramente como em todos os seus processos. Para você ter uma ideia, da hora que você decide contratar uma banda até a hora que paga, são 8 instâncias que esse processo passa até ele ser aprovado o pagamento. 8. Você entendeu? Então existe uma pesquisa mercadológica, existe uma Procuradoria-Geral do município, que eles analisam os preços que estão sendo cobrados, aí a outra analisa a parte jurídica, aí tem um outro que fiscaliza o que esse pessoal fez. Então você fiscaliza o que foi feito na execução, além dos próprios documentos que são exigidos. Então eu diria que eu tive um momento de aprendizado incrível, estou tendo um aprendizado incrível enquanto secretário de Parnamirim para a minha vida privada, para ser cada vez mais organizado, assim como eu encontrei a prefeitura de Parnamirim. Não posso testemunhar sobre Natal, sobre o estado do Rio Grande do Norte, sobre outros municípios, mas posso dar esse testemunho que eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que fosse tão organizado. Em contrapartida, o lado ruim. Eu quero contratar uma banda para fazer um show. Eu decido agora com você aqui num papo, a gente sai daqui, liga pro empresário, ele diz que está tudo certo, de boca mesmo, eu vou amanhã, lanço o evento, ligo pro local, pergunto ao dono do local se ele vai me disponibilizar a data e lanço o evento sem ter um papel assinado, né? Pela credibilidade que você tem no mercado. Mas você não consegue fazer isso numa prefeitura, principalmente como a de Parnamirim.
Por mais que ele conheça. Por mais que me conheçam, até porque os processos eles são bem burocráticos, isso atrapalha um pouco, mas por outro lado me garante, porque pela lei eu passo a responder, do momento em que eu assino um documento, eu respondo por 5 anos aquele documento que eu assinei ou aquela despesa que eu ordenei. Então é um processo que requer muita correção, muita retidão, entendeu? E na vida privada não, na vida privada você consegue ir no fio do bigode. Eu vivenciei um pouco isso, né? Eu fui assessor de comunicação da Secretaria de Turismo do Estado por 6 anos, né? Então eu vi o Rui Gaspar, que é um empresário. Muito bem sucedido, meu amigo, gente boa. Pois é, quando ele chegou lá, ele é agoniado, né? Ele é muito ativo, muito imperativo, resolve as coisas. Não conseguia fazer nada. Conseguiu fazer muito, tanto que... Não conseguia fazer nada com rapidez, com a atividade que ele era costumeiro. Do Oxa, que ele é o proprietário. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa da experiência privada, do fazer rápido, motiva a querer resolver aquilo ali da forma mais rápida possível. Então, ele vai... Eu acho o empresário muito bem... Né, que eu posso dizer, para também não recair no... É bem colocado na área pública. Eu acho que é uma personagem interessante. Por essa experiência que ele tem fora. Rui, posso dizer até que me inspirou a aceitar o convite. Porque eu diria, rapaz, eu estou tão acostumado com a vida privada, será que eu vou obter sucesso? E eu me lembrei de Rui. Eu lembro que quando eu estava indo para a prefeitura para conversar com o prefeito, pra você ter uma ideia, ele me ligou, 10h30, Taveira Júnior me ligou, pai quer conversar com você. Deixa eu lhe adiantar o assunto, aí disse do que era. Vamos conversar. Cheguei lá 3h30, 6 horas da tarde, minha nomeação saiu no Diário Oficial. Aí eu perguntei no outro dia, rapaz, essa nomeação demora 15, 20 dias para sair, né? A gente tava com medo que você desistisse. Entendeu? Então, me inspirou muito, porque eu disse, pô, Rui não conseguiu, né? Rui foi lá e fez um grande trabalho no governo Robson como secretário de turismo. Acho que foi a parte de maior sucesso da gestão de Robson. Sim, pela gestão e pela credibilidade dele, né? Eu acho que na nossa pasta, no que me foi colocado e me dado condições de trabalho, eu sou muito bem tratado em Parnamirim. Uma coisa mais importante, viu, Sérgio, que eu acho que é isso que o Rui sentia, é quando você é abraçado. Como ele era amigo pessoal de Robson, eu acredito que ele era muito abraçado pelos pares dele, né? E isso acontece comigo em Parnamirim. Eu chego lá feliz e volto feliz, porque eu sou muito abraçado pelo município, pelos meus pares, e principalmente pelo prefeito. Então isso me faz, assim, trabalhar com muita, vamos chamar de prazer, trabalho com muita alegria pelo município, entendeu? Porque você abandona muita coisa, né? Hoje meu filho está à frente da empresa, eu não abro mão de ir na empresa todos os dias, mas eu também tenho que estar na prefeitura todos os dias. E os horários lá são incríveis, né? Uma coisa importante, engraçada, Sérgio, você participou da vida pública, as reuniões são inimigas do fim, né? Prestou atenção nisso? Poucas vezes resulta em alguma coisa. Senta numa reunião de 9 achando que ela acaba de 10, ela acaba 2 da tarde, né? Me aterroriza quando o prefeito diz, rapaz, reunião de 3 horas, só que ele é bem objetivo, aí quando é com ele, é super tranquilo. Mas tem reuniões que não é fácil, não. Jarbas, também você deve saber, há muita crítica com relação ao gasto que a máquina pública, não só da prefeitura, tem com artistas nacionais. Você já tem, essa festa do Sabugo agora, que você citou alguns nomes caríssimos, extremamente populares. Você já tem alguma pesquisa, talvez da FEComércio, que costuma fazer esse tipo de pesquisa de retorno quem nos apoia financeiro? em todos os eventos. Olha, se é que tem o retorno financeiro. Sim. No Carnaval, segundo a Federação do Comércio, e eu gosto de dizer segundo a Federação do Comércio, como uma referência aos dados, né? Foram movimentados cerca de 45 milhões na festa do Sabugo do ano passado, e nesse ano no Carnaval, perto de 100 milhões. Eu estou falando em comércio, né? Comércio formal e informal, que eles entrevistam uma série de ambulantes, vão a todos os comércios e nos dão esse resultado. Posso até lhe encaminhar para você ter mais subsídios. Eu tenho essa pesquisa aqui no meu telefone e vou encaminhar para você. Por incrível que pareça, eu pedi essa pesquisa. Tem uns 15 dias, estou com números bem fresquinhos aqui na minha cabeça. E com relação ao artista nacional e ao artista local, eu vou lhe dizer o que é que eu penso, só para você entender. Fizemos um evento há 2 anos atrás, logo após a pandemia, e não deu tempo de viabilizar o artista nacional. Foi até um evento que nós temos chamado Pôr do Samba. Ingresso gratuito. Tá certo? Deu 2.000 pessoas. Gratuito só com artista local. Aí eu fiz pago ano passado, com revelação, 3.300 ingressos vendidos. Então, ou seja, não adianta você entender que o artista nacional é só um gasto.
Eu entendo que o artista nacional é um investimento. Eu estou falando enquanto empresário. Então, se eu, quanto empresário, eu acredito no artista nacional, por que eu, na vida pública, não vou entender que ele é importante? Então, eu admiro muito a forma como a Prefeitura de Natal, como a Prefeitura de Parnamirim, como a Prefeitura de Mossoró, agora com esse carnaval, com esse São João. Espetacular o trabalho que o prefeito fez e que os prefeitos anteriores vinham fazendo com o Mossoró Cidade Junina, um trabalho admirável, onde os artistas locais têm a oportunidade de se apresentar, ou em palcos auxiliares, ou na abertura dos shows. Tá entendendo? Tem um projeto chamado Toca Brasil, que é o artista local abrindo o show e o artista nacional logo na sequência. Né? A gente tem que entender que quem traz o grande público para que o artista local possa apresentar o seu talento é, nesse momento, o artista nacional. O artista local se apresenta, vai se destacar e pode atingir a esfera regional e nacional. Até porque nós temos um artista local chamado Henry Freitas. Henry Freitas, há 2 anos atrás, o cachê de Henry Freitas era 15 mil. Eu contratei ele para o carnaval do ano passado por 90 mil. Esse ano, o cachê dele no carnaval foi 350 mil. Artista local, daqui de Natal. Entendeu? Então, quantas vezes ele não tocou, Sérgio, voz e violão em algum barzinho? Quantas vezes ele não se apresentou em pequenos aniversários, etc., né? Para mostrar seu talento. Coincidentemente, ontem eu estava conversando com o produtor Nelson Rebouças, que é ali muito atuante em Pium. Em Pium, muito atuante. Muito amigo meu, conversando sobre outras coisas. Eu lembrei, bicho, vou até entrevistar Jarbas amanhã. Se você quiser fazer alguma pergunta, ele foi meio incisivo aqui, vou fazer. Ele pode dizer que foi eu que perguntei. Mande brasa. Quando é que ele vai visitar os locais alternativos e receber os microempreendedores de Pium e Parnamirim? Então, deixa eu lhe dizer, ainda bem que antes da pergunta, não vai precisar que eu seja humilde agora depois da pergunta, né? Eu fui alguns minutos atrás aqui no nosso bate-papo, quando eu disse que eu não fui o secretário de turismo que eu gostaria, pelo pouco tempo que eu tive de trabalho. Claro que uma visita poderia ser feita e eu fiz, só que na época, no dia que eu fiz, coincidentemente, ou ele não estava em casa, ou foram na casa dele chamá-lo, que era para a colocação do palco que nós íamos fazer na Praia de Pium, no Carnaval, e eu não consegui ter esse encontro que gostaria com ele. Mas eu estou em dívida com os artistas de Pium, uma dívida que gostaria de tê-la paga ainda nessa administração, mas como eu lhe disse, Sérgio, a burocracia é muito grande, fazer um grande evento desse numa prefeitura com uma equipe reduzida. Não sobrava tempo para fazer e dar atenção aos poucos eventos. Talvez um pouco pela minha inexperiência e talvez um pouco pela falta de um foco a essa situação. Então, assim, de uma certa forma, eu estou tirando minha culpa e ao mesmo tempo colocando, dividindo em 2 momentos, né? Uma equipe pequena a talvez não ter dado a prioridade que eu gostaria, que eu poderia ter dado. Entendeu? Então eu assumo um pouco a meia-culpa, mas o foco era tão grande nos grandes eventos, com o medo que desse alguma coisa errada, principalmente porque eu escutei algo do meu filho. Eu costumo dizer isso só para os mais chegados, né? Acho que é a primeira vez, talvez, que eu esteja dizendo isso de uma forma pública, como eu vou lhe dizer agora. Meu filho disse: papai, você é tão conhecido e que tem uma credibilidade tão grande no mercado que o seu nome é mais importante do que o da nossa empresa. Ele disse a mim que às vezes eu sou Felipe, eu trabalho na Viva, a pessoa, não, eu sou filho de Jarbas Filho. Aí a pessoa, você é filho de Jarbas, e me conhece de algum lugar, ou teve algum evento nosso, enfim, né? Eu fiquei muito preocupado em ser eficaz naquilo que me foi dado como tarefa para realizar, né? E essa preocupação talvez tenha tirado todo o meu foco, entendeu? Então aqui peço desculpas aí a meu amigo Nelson e prometer ele que após a entrevista eu vou ligar para ele e vou ligar e vou dar uma passada lá, dar um abraço nele e me desculpar por não ter sido o secretário até agora que eu gostaria. Porque eu sei do meu potencial, sei da minha vontade de servir ao próximo e sei que com um pouquinho mais de planejamento eu conseguiria. Mas eu tive medo de me desvirtuar e criar pequenos eventos, Sérgio, né? Dando uma atenção aos menores e não conseguir fazer os grandes, né? Agora nós vamos ter a festa do Sabugo, mas graças a Deus a gente começou a trabalhar com bastante antecedência e hoje nós estamos aí nas últimas semanas de julho e eu posso te dizer que eu estou muito tranquilo com relação à festa do Sabugo, acreditando que vai ser mais um sucesso para a Prefeitura de Parnamirim e para a população da Grande Natal, que vai ter
vai ter aí uma grande festa. Prometendo a Nelson que vou lá visitá-lo e dar um abraço nele e tentar dar uma atenção maior nesse último semestre do ano. É um batalhador. Ali tem muita história para contar. O homem é bocudo, mas é gente boa e tem história. O homem é bom, o homem é bom. Mas estamos aqui, a crítica é bem-vinda, principalmente uma crítica como essa, que é uma crítica construtiva. Ele deu a solução. Eu gosto da crítica quando ela vem com a solução. A crítica veio ele dizendo assim, quando é que você vai dar mais atenção? Ou seja, qual é a solução? Me dê atenção que o problema se resolve, né? Beleza, Jalen. Se quiser falar mais alguma coisa... Não, agradecer a oportunidade, né, do Papo Galado, estar aqui com você, a honra. Você é uma pessoa que eu quero muito bem, que sempre nos dá o apoio jornalístico no seu blog, com a sua amizade, com o seu carinho. Espero ter aí, trazer audiência para você. Vamos divulgar também no perfil da Viva para aumentar a sua audiência. Massa. E espero que você tenha muito sucesso. Que Deus te abençoe grandemente e que o Papo Galado seja em breve o maior podcast do estado. Em nome de Jesus, né? Vamos Amém. nessa. Então, galera, gostou do papo? Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo Papo Galado número 12. Boa!